Olá, pessoal, tudo bem? Tô aguardando a Aline entrar aqui pra gente começar a nossa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maquiagem. Oi. Oi, Aline, tudo bem? Acho que tá entrando. Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem. Aline, hoje eu vim com a cara limpa, justamente para poder aproveitar, né? E aprender um pouquinho mais com você, né, nesse meio empresarial e também passar algumas Sim, dicas para as pessoas, tanto na questão do marketing, como na questão da maquiagem também. sim. Ai, Bom, que mara. pessoal, pode falar. Bem, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês são fantásticos, sabe? Que eu sou muito fã de vocês, do trabalho de vocês. E hoje vai ser bem bacana. Espero que o pessoal aprenda bastante com a gente hoje. Com certeza. Para quem não sabe, a Aline é uma das maiores maquiadoras de Caraguá, né, do litoral norte inteiro. Então, é um prazer enorme estar com você e espero que a gente consiga sanar as dúvidas, né, tanto das maquiadoras, das pessoas que gostam também da questão de maquiagem, para as empresárias, para os empresários, enfim, que a gente consiga sanar todas as dúvidas. Eu Sim. vou começar com algumas perguntas que a gente teve na caixinha de perguntas, e aí a gente Aham. já vai batendo um papo. E aí, quem quiser também, pode mandar ou na caixinha de perguntas aqui do chat, ou pode só comentar mesmo as dúvidas que a gente vai respondendo vocês. Sim. Vamos lá. Bom, a Bianca mandou uma pergunta. Indicações de iluminadores com brilho mais discretos, mais fechados, que não fiquem forçados demais para uma reunião durante o dia. Essa é uma pergunta bem bacana. Mara, eu tô aqui de frente com a minha bancada, consigo até pegar e mostrar para vocês. Hoje no mercado, os iluminadores que eles são prensados, eles tendem a não ter esse reflexo maior e não estourar com a intensidade da luz. Então, por exemplo, esse daqui, por exemplo, que é o da Boca Rosa, ele é excelente. Por quê? Porque você consegue ter um tom mais creme, um tom mais quente, né, mais puxadinho para um marrom e um pouco mais para um bege, meio para um champanhe. Então, consegue atender a todos os tipos de tons de pele e não fica estourado. Então, essa, por exemplo, é uma ótima opção para você conseguir aplicar. Eu mesma apliquei ele fica bem sutil. Pode ser que dê uma leve estouradinha, porque a minha luz que eu deixei, ela tô com placa de LED, tô com muita coisa aqui. Mas ele fica bem mesmo sutil. Então, no ao vivo, ele não fica marcado, não estoura, então fica perfeito. É uma Ah, isso é ótima muito opção essa, bacana. por exemplo. Sim. E essa questão da cor quente, da cor fria, a gente usa essa questão também na parte de psicologia das cores no Sim, marketing, né? Então, sim, isso é muito bacana, porque querendo ou não, tem uma ligação com maquiagem, né? É, na sim. maquiagem, como que seria essa questão das cores? As cores quentes são mais indicadas para o dia, para a noite? Como que é? Tem essa parte também? Tem. Na verdade, a questão de cores quentes e frias, isso a gente já entra na parte de colorimetria. Então, por exemplo, Uhum. através de a gente identificar o tom da pessoa, do tom de pele dela, né? De qual é a nuance da pele dela, a gente consegue identificar o subtom dela. O subtom dela, normalmente, a gente indica que seja ou no tom frio ou no tom quente. Então, através desse subtom, a gente identifica qual a cor que vai combinar mais com ela. Se vai ser as cores quentes ou as cores frias. Exemplo, eu tenho subtom quente, então as cores que combinam mais comigo são as cores mais quentes. Então, dentre as cores quentes está lá o vermelho, é o tom mais marrom, né? Ele é uma cor neutra que a gente chama, então vermelho, amarelo, essas cores mais quentes, elas combinam mais com o meu subtom de pele. Mas quem tem um subtom frio, então são as cores mais frias. No caso de iluminador, os tons mais champanhe, mais creme, eles combinam mais com esse tipo de tom de pele. Ah, Mas muito é um bacana. assunto, essa parte de tom quente, tom frio, é um assunto bem aprofundado, porque colorimetria é muita coisa. A gente sabe que colorimetria não é só você saber o que é a cor quente e a cor fria, existem as complementares, as análogas e assim por diante. Uhum. Então, ele é um assunto bem complexo.
Mas em breve eu vou publicar no meu feed, inclusive, algumas coisas sobre o círculo cromático, sobre essa parte de colorimetria. Então, eu vou estar explicando de uma maneira simplificada, para que as pessoas consigam entender como aplicar isso na parte de base, na parte de corretivos, aqueles corretivos corretores, né, que são os coloridos, os iluminadores, qual tipo de sombra, qual batom combina com a sombra e assim por diante. Sim. Falando um pouco de feed também, aproveitar para falar um pouco com as maquiadoras, né, que estão assistindo. Essa questão de cores, né, cores frias e cores quentes, é muito legal também quando a gente fala na questão de época do ano. Então, por exemplo, para trabalhar no feed de maquiagem, né, para publicar a questão das maquiagens, até mesmo para quem gosta de maquiagem, é muito legal a gente trazer as cores das estações do ano. Por quê? Porque as pessoas se prendem muito a isso. Então, por exemplo, trabalhar com algumas cores. É claro que a gente tem que aprofundar várias coisas, como, por exemplo, a questão do KV, da identidade visual, que a gente não pode se perder. Mas a gente consegue trazer iluminações, fundos variados de acordo, né, com a questão das estações do ano. Então, por exemplo, na época que está mais friozinho, tentar trazer uma iluminação um pouco mais fria, dependendo do ambiente, a gente consegue trazer as cores mais quentes, voltados para próximo à lareira ou um ambiente mais quentinho. Então, tentar mostrar. Se você quer mostrar que você está num ambiente gelado, né, cores mais frias. Um ambiente no frio, que está um pouco mais quente, as cores quentes, como amarelo, laranja, enfim. Isso é muito legal como dica, entrando nessa parte de cor que a gente estava falando. Sim. Agora eu vou ler Nossa, mais mas muito legal, muito interessante. De justamente isso, né? O verão normalmente traz essa coisa, às vezes, mais quente, né? E o inverno já traz alguma coisa mais fria, faz muito sentido. Sim, e é legal porque a gente consegue ir trabalhando no feed, né? Então a gente consegue trazer uma parte de criatividade voltada para as estações. Então isso é legal porque a gente consegue trazer alguns gatilhos nesse sentido. Eu vou ler a próxima pergunta aqui. Maquiagens para reuniões de dia e de noite, tem diferença? A gente acabou falando um pouquinho, mas se você puder aprofundar um pouquinho mais também, por favor. Sim. Essa pergunta foi da Júlia. Então, normalmente maquiagem pro dia, maquiagem pra noite, normalmente ela tende a ser um pouco mais marcante, mas isso é muito pessoal. Então, por exemplo, maquiagens para o dia, para reunião, eu sempre coloco como opções que sejam melhores, mais práticas, mais rápidas, cores mais neutras. Então, se você apostar naquela cor nude para batom, uma cor mais clara, num tom de sombra com menos brilho, mais opaco, ele fica maravilhoso, combina super bem. Agora, se você quer deixar ela um pouco mais para noite, digamos assim, algo um pouco mais marcante, para que chame um pouco mais de atenção, pode colocar um pouco de cintilante na sombra, que fica lindo. Talvez um batom mais quente, mais fechado, que não seja tão nude. Por exemplo, um marrom mais escuro ou uma cor, por exemplo, que nem eu estou usando um vermelho. Aí a gente vai entrar na questão do batom vermelho, que eu acho que deve ter alguém que perguntou isso daí também. Então, as cores mais quentes, então, eles vão ser mais recomendados para o período noturno. Durante o dia, algo que seja mais clean, mais suave, mais soft, para que não acabe carregando muito. Até porque essa questão da iluminação a gente vê muito na parte da fotografia, né? Se a gente faz com uma maquiagem muito forte na foto, dependendo, né, da luz que tá batendo, acaba estourando um pouco a maquiagem. Então, eu acredito que isso no dia a dia acaba acontecendo também. Se você sai num sol muito forte, com uma iluminação muito forte, acaba fazendo, né, um destaque talvez que não condiz muito com o estilo da maquiagem, enfim. Aí seria, acho que entra nesse contexto. Exato. Por exemplo, eu atendo muito noivas que se casam na praia no entardecer ou no começo da tarde. Então, sempre a maquiagem dessa noiva vai ser mais soft. Porque se eu colocar algo muito marcante, muita marcação de contorno, deixar muito pesado, isso vai sobrecarregar e tem outros fatores, né? Além do fator clima, maresias, calor, né? Que o litoral é muito quente. Então, acaba atingindo, né? Tendo alguma influência nessa parte. Mas por isso, sempre apostar em algo mais soft, mais clean, que você não vai errar jamais. Bacana. Uma outra pergunta muito legal do Vinícius se homens também podem passar maquiagem para ir para reunião e de que forma eles podem fazer isso?
Mara, essa é uma pergunta que eu recebo também frequentemente relacionado a noivos. Se noivos podem aplicar maquiagem e tudo mais. Pode sim, não só pode como deve. Mas eu indico sempre que faça praticamente o mesmo passo a passo de que uma maquiagem feminina, digamos assim. Então sempre limpa a pele, passa um lencinho demaquilante para tirar todo excesso de oleosidade, que isso pode interferir sim na hora de aplicação da maquiagem. Passa um bom hidratante e logo em seguida já vem aplicando a base com uma esponjinha. Por quê? A esponjinha vai ajudar que deixe essa maquiagem mais suave. Porque normalmente os homens, eles não vão querer deixar a maquiagem aparente igual a da mulher. Então você pode aplicar com a esponja para deixar mais suave, com a esponja úmida. E aí concentrar nas regiões de olheiras. Normalmente a gente tem a parte da olheira mais pigmentada. Se esse homem tiver talvez alguma parte de manchinhas, de acne, manchas de acne mais avermelhados, concentra essa base nessa região e aplica um pó translúcido e tá tudo certo. Penteia bem direitinho a barba, se tiver barba, a sobrancelha também com uma escovinha de sobrancelha e tá perfeito. Maquiagem pro homem é bem mais simples, bem mais prático e pode sim, com certeza, fica muito mais bonito na câmera, né? Se ele for se apresentar numa reunião online, fica bem mais bonito, mais apresentável. Então pode sim, com certeza. Perfeito. E isso é muito legal também, principalmente para quando sai aquela espinha ou tem aquela barba um pouquinho mais falhada, Exato, né? Ter alguns desses exato. produtos em casa, às vezes facilita Sim. também para uma reunião ou para algum tipo de apresentação. Sim. Isso é muito legal. E na câmera, né, como você falou, é um destaque diferente, porque aí a pessoa ela acaba prestando mais atenção, não fica prestando atenção nos detalhes, né, do rosto da pessoa ou alguma coisa assim, porque fica perfeitinho e discreto, né? Sim, exatamente. Legal. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta da Thaís. Reunião super importante de negócio para fechar contrato. Vai basiquinha ou aquelas makes de arrasa? Adorei a pergunta, gente. Make de arraso. Normalmente, eu indico o seguinte: se você já fechou esse cliente, se você já está indo para concluir só o contrato, não tem problema nenhum você ir mais basiquinha. Agora, uma maquiagem que eu sempre recomendo, que são para as representantes comerciais, que normalmente está indo a primeira vez naquele cliente, que está indo apresentar o seu trabalho pela primeira vez naquele espaço, pode ir talvez com uma proposta que chame mais atenção. Exemplo, eu tô aqui com batom super vermelho. Eu tenho certeza que pelo menos 90% das pessoas estão concentradas olhando só para os meus lábios. Então, se você quer chamar atenção, você quer vender algo, além de você saber vender isso de fato, existem esses certos detalhes, né? Com a maquiagem, que você consegue chamar mais atenção. Então, para o caso de você for fechar algo, você pode sim usar talvez um batom mais marcante, um olhar um pouco mais marcante, mas saber dosar os dois. Não querer marcar muito o olho e nem muito a boca. Então, saber dosar os dois. Agora, se você já está indo fechar, já concluiu, vai de uma maneira mais leve. Não precisa carregar, não precisa forçar, deixar muito marcante, muito chamativo. Então, essa é a proposta que sempre dá certo. E entra também na questão, né, do que a pessoa vai fazer nessa reunião, né? Por exemplo, da questão do contrato. Mas se vai fazer uma apresentação antes ou não, é só uma assinatura de contrato. Então, isso acaba entrando, né, nessa parte. A gente acabou de receber uma mensagem aqui do Maurício. A maquiagem influencia na confiança da pessoa para entrar em uma reunião? E eu uso errado, pode passar a impressão errada? Então, se a pessoa usar a maquiagem errada, pode acabar tendo o reverso ali do que seria bom? É uma pergunta muito legal. Sim, com certeza. A maquiagem, ela ajuda muito que a gente eleve, querendo ou não, a nossa autoconfiança. Então, a gente consegue se sentir com um posicionamento melhor. Eu, por exemplo, como maquiadora, se eu viesse aqui sem maquiagem, eu ficaria um pouco constrangida. Eu não teria tanta confiança porque as pessoas pensariam, mas ela não é uma maquiadora, como que ela está sem maquiagem, né? E assim por diante. E com certeza, sim, a maquiagem, ela ajuda muito. E a maquiagem errada, da maneira errada, exagerada, também causa um efeito reverso. Então, por exemplo, eu estou com um batom vermelho. Se eu tivesse com o olho todo preto, imagina o susto que vocês não iam levar, né? Então, por isso que saber a forma como você aplicar, e isso não se inclui só a maquiagem, se inclui também a acessórios.
Então, se eu carregasse, colocasse aqui um colarzão dourado, com um brinco super exagerado, então ia ficar muita informação, ia ficar demais. Então, isso também se inclui a questão de acessórios, a vestimenta e assim por diante. Sim, e isso é muito legal também, que você falou da questão da boca, né? Voltando para outra pergunta. Isso é muito legal também em posicionamento de foto, né? Quando a gente fala de fotografia para maquiadora. A gente consegue entrar, por exemplo, o que a gente está dando aqui também é algumas dicas de marketing, né? Então, isso é muito legal para poder ajudar no sentido de. Vamos supor que a gente está criando um feed. A gente pode colocar nesse feed alguns destaques, por exemplo, fileira de 3 fotos com destaque em boca, fileira de 3 fotos com destaque em olho. Por quê? Porque você está chamando atenção para uma parte do corpo específica, aonde a pessoa está rolando, ela não vai ter que ficar procurando, porque vai ficar muito mais fácil dela visualizar aonde está o olho. Por quê? Porque vai chamar mais atenção do que a boca, ou um blush, enfim. É uma dica também de estruturação. Porque, principalmente na pandemia, tem muitas maquiadoras que acabam, principalmente parte de evento e tudo mais, que estão tendo que se reinventar por conta de muita da demanda estar, né, um pouco abaixo, vamos assim dizer. Acredito que para a contratação pode estar tendo muita para os próximos, né, meses e para o próximo ano. Porém, a gente precisa também dar uma renovada nessa questão do feed. Então, a gente pode usar essa parte também. Por quê? Vamos supor, eu estou pensando em ir para um evento com uma maquiagem, mas eu queria que focasse muito na minha boca. Vamos supor que é a parte que eu me sinto mais à vontade, ou que eu gosto mais de me expor. Se eu tô rolando ali no feed e eu vejo uma foto só com boca, eu vou ter que ficar procurando o tempo todo. Agora, se tá organizadinho ali, 3 fileiras, que dá para ver que o destaque tá na boca, eu vou passar mais tempo naquela parte do feed, observando e até entrando em contato com a maquiadora, porque ela chamou de vez, né, na atenção para mim, ali naquele momento. Então, essa é uma forma muito legal também, que a gente pode trabalhar em destaque, puxando um pouquinho o gancho do que você falou. Ah, legal. Mas só uma dúvida, Rafa. Claro. Os feeds, então, que são organizados, eles tendem a chamar mais atenção do que aqueles vídeos que a gente pode ver que às vezes tem uma foto, aí tem um vídeo, aí tem uma frase, aí tem, enfim, tem às vezes uma bagunça. Então, os feeds organizados, eles tendem a chamar mais atenção, a vender mais. Isso, exatamente. A única coisa que a gente não pode se perder é no sentido de o puzzle, hoje em dia, que é o formato onde você faz uma identidade visual em cima de uma arte específica e ele desmontado acaba ficando dando aquela impressão um pouco mais bagunçado, ele é legal se você quer chamar muita atenção naquele momento. Mas depois, conforme for entrando as imagens, ele pode ficar muito bagunçado. Então, a gente indica o quê? Não é que você não possa usar o puzzle, mas se você usar, não usar toda hora puzzle, porque senão toda hora o seu feed vai estar desconstruído. Porém, quando você fala em apenas maquiagem para chamar atenção, então vamos supor, eu foquei na boca. Mas se eu postar uma outra imagem, ela não vai bagunçar o meu feed, porque querendo ou não vai ter um monte de maquiagem no feed, né? Vários modelos, várias coisas explicativas. Porém, quando ele estiver na ordem certinha, ele vai ter uma fileira ali que vai chamar atenção. Então, a gente faz uma forma de puzzle que não necessariamente precisa desse conjunto ligado, mas que a gente consegue deixar em um determinado momento ali. Como você disse, por exemplo, de frases. Frases motivacionais, frases de impactos, frases explicativas são muito bacanas. Como que a gente pode fazer isso de uma maneira organizada? Bom, a cada 5 publicações eu posto uma frase. Então, sempre do lado direito do meu feed, a cada 2 vai ter uma frase. Então, é um subentendido organizado, entendeu? Mesmo que ele bagunçar, ele não vai estar extremamente bagunçado de uma forma que a pessoa não entenda, mas quando você programar ele certinho, ele vai estar estruturado. Então, isso foi uma dúvida bem legal também para tirar. Ah, deu para entender certinho? Sim. Tem uma outra dúvida agora. Pode falar. Entre Reels e GTV e apenas o vídeo no feed, qual é o tipo dos 3 que o Instagram entrega mais para o público? Então, hoje em dia o Reels, porque ele está muito avançado, né? As pessoas elas passam mais tempo no Reels do que até mesmo no feed ou até mesmo Stories. Ele está batendo um recorde. Até que muita gente
se assusta assim, fala, nossa, eu postei um Reels, deu 500 visualizações e no meu Stories Sim. bate 60. Por quê? Porque o engajamento dele hoje na plataforma tá maior. Mas cada um tem um propósito por conta do tempo. O IGTV, ele é muito bom para vídeo explicativo e vídeo que você realmente consiga amarrar a pessoa para você. Por quê? Porque ele é um vídeo mais longo. Então, a gente usa na publicidade que você tem de 3 a 5 segundos para chamar a atenção da pessoa. Então, o gatilho dele tem que ser muito bom, senão você acaba perdendo. As pessoas, elas passam, em média, no máximo, de 30 segundos a 1 minuto vendo o vídeo. Então, a gente sempre fala, por exemplo, no seu caso de casamento, é legal colocar no IGTV um vídeo de casamento mostrando o passo a passo da maquiagem. Por quê? Porque o público-alvo, né, a noiva, o noivo, eles vão querer ver inteiro. Por quê? Porque eles estão se preparando para aquele momento. Então, aí vale sim um vídeo no IGTV e não o Reels, porque é um propósito diferente. Mas na questão de entrega, hoje em dia o Reels está bem mais avançado. Então, Reels é vídeo mais divertido, dinâmico, mostrando um pouquinho de bastidores, um pouquinho da maquiagem. Feed, vídeos de até 30 segundos, um pouquinho também do bastidores com o final, né? Por exemplo, vídeo de challenge, que é muito bacana. E o vídeo de challenge no IGTV, por exemplo, poderia ficar muito comprido se você passar de 1 minuto e 20. Então, depende muito do propósito, mas todos eles têm sim a sua importância se você souber utilizar a ferramenta certinha. Ah, legal, bacana. Bom saber disso, porque eu não tinha pensado ainda com essa ótica, Mara. Sim. A Beatriz mandou uma pergunta pra gente. Você pode ler? Consegue ler daí? Consigo. Existem diferenças na hora de fazer uma maquiagem para uma reunião presencial de uma por videoconferência? A maquiagem vista por vídeo sofre interferências? É preciso marcar um pouco mais. Muito interessante essa pergunta. Sim, a maquiagem tanto serve para o vídeo quanto para a foto. Normalmente as maquiagens elas precisam ser um pouco mais marcantes para elas conseguirem aparecer, digamos assim, um pouco mais. Mas quando eu digo um pouco marcante, não é carregar, tuchar lá no contorno, deixar marrom e pegar o blush e parecer que deu uma chinelada, não. É bem pouca coisa mais marcante. Eu, por exemplo, você consegue ver certinho a minha maquiagem bonitinha, mas presencialmente ela tá um pouquinho mais carregada, o que eu deixaria menos, né? Se fosse uma reunião presencial, algo presencial. Mas sim, tem interferência na maquiagem. Se você fizer algo muito, muito, muito suave. Então, conta muita coisa. O ambiente que você vai estar, a luz que você vai usar. Então, tudo isso vai interferir na hora de uma reunião online. Mas presencialmente, sempre deixar natural, da maneira que você fosse utilizar mesmo, sem exagerar nos produtos, tudo na medida certa. Perfeito, ótimo. Nessa questão de interferência, eu acredito que ela até perguntou, porque, assim, na questão de vídeo, né? Quando a gente Sim. vai falar em vídeo, dependendo da câmera que você usa, se você for para uma televisão, por exemplo, uma camiseta com uma blusa, um vestido com muita estampa pequena, ele dá frame. Então, isso não se aplica na maquiagem, até porque a maquiagem ela é muito pigmentada, ela não vai ter, né, ali uns traços muito pequenos. Mas uma dica, né, para vocês, então, na questão da roupa, porque dependendo, você vai fazer uma gravação, você vai fazer uma apresentação online. Dependendo da roupa que você tiver, se ela for muito puxada para o vermelho e ela tiver bolinhas pretas, por exemplo, pode dar frame na televisão. Então, às vezes, você está assistindo. Isso acontece muito com homem. Aquelas camisetas listradas, na televisão parece que está fazendo, né, um zigue-zague. Então, é mais uma dica também para a questão das roupas, né, para poder ornar na maquiagem, dependendo do que for fazer. Sim. A Larissa mandou outra pergunta aqui para gente. Usar ou não usar cílios postiço para uma reunião de trabalho? Olha, Larissa, depende bastante. Por exemplo, o cílios postiço, ele vai casar muito se for um cílios mais natural para uma reunião de trabalho. Eu não indico que seja aquele cílios muito grande, muito alongado, muito chamativo. Porque talvez ele fique brigando um pouco, né, com a sua maquiagem. Então, sempre o mais natural possível. Então, tenha em mente que em uma reunião, né, em algum tipo de reunião de negócios, uma reunião
provavelmente com um RH, uma reunião corporativa, sempre aposte em algo mais clean. Hoje, né, a gente tá nessa fase, né, de pandemia e a gente tem que utilizar a máscara, então a gente tem que destacar, né, não destacando, sim, exageradamente, mas os olhos acabam ficando mais em evidência. Então, não exagere nos cílios. Deixe sempre um cílios mais natural, que seja provavelmente um pouco mais volumoso, mas do mesmo comprimento dos seus cílios, para que não fique chamando muita atenção. Principalmente se você for usar uma sombra talvez um pouco mais cintilante, um pouco mais um marrom mais queimado, mais forte, mais escuro. Então, nada muito exagerado. Então, sempre pensa nisso, que reunião sempre mais leve, mais soft, para não chamar muita atenção. Perfeito. Tem uma pergunta da Beatriz aqui também. Existe alguma hierarquia em maquiagem nas reuniões de negócios? Ou seja, fica chato se eu estiver com uma maquiagem mais chamativa que a minha chefe? Então, a chefe pode ficar com aquela inveja, né? Pode falar, nossa, como assim, né? Como assim você não com maquiagem? Não fica assim chato, mas não seria legal, né? Não seria bacana, assim, você tá super... Por exemplo, você não vai querer chegar num casamento de branco mais bonita que a noiva, né? Por exemplo. Então, seria mais ou menos essa analogia. Então, assim, sempre aposta em tons mais soft. Uma dica muito importante, e é um projeto até que eu tenho para colocar em prática daqui a algumas semanas, é que se você é funcionária de uma empresa, seria interessante você conversar talvez com a sua chefe, ou se essa empresa já tiver esse tipo de metodologia, de padronizar a produção das funcionárias. O que seria isso? Deixar padronizado qual tipo de maquiagem é ideal para usar em todas as ocasiões, para que ela consiga ter uma produção padrão para a empresa. Exemplo, a companhia aérea da Emirates, eles utilizam apenas um tipo de batom, que é o Ruby Woo da MAC, e um tipo só de maquiagem. Então, eles têm já uma padronização no estilo da maquiagem deles. Então, isso é muito interessante, porque você sabe que é comissária de bordo da Emirates, porque ela já tem essa padronização além da vestimenta, que já é um estilo único deles e assim por diante. Então, existem algumas empresas que fazem isso. Eu já vi também algumas concessionárias que também fazem isso, que padronizam o tipo de maquiagem das suas funcionárias, o que é muito bacana, porque todo mundo vai igual. Então, não vai acontecer de um dia a funcionária chegar mais bonita, digamos assim, do que a própria chefe, porque vai estar todo mundo padronizado. Então, esse é um projeto que eu tenho para colocar em breve. Tem alguns lugares aqui do Litoral Norte que já me contrataram para poder fazer isso, ajudar as funcionárias a padronizar, né? Ajudar elas a se produzirem, para que todas fiquem iguais, né, para o atendimento ao público e assim por diante. Então, essa é uma dica muito importante de você ir sempre clean, né, gente? Pensando que sempre clean e assim por diante. Bacana, isso é muito legal, porque dependendo, né, você consegue trazer muito, né, voltando para a questão do marketing, da sua empresa em relacionado à maquiagem. Então, Sim. se você trabalha, né, um ambiente que tem muitas mulheres, por exemplo, e a identidade visual dessa empresa for um rosa, um laranja, um azul, e todo mundo trabalhar com uma sombra, por exemplo, da mesma cor, a pessoa, quando ela estiver na rua, ela vai começar a associar, principalmente se for de uma cidade menor. E isso, querendo ou não, é uma forma, né, de você fazer a divulgação da sua empresa de uma forma sutil. Então, por mais que a pessoa depois troque de roupa e você fizer alguma coisa destacada e diferente na maquiagem que essa pessoa vai estar usando, ela pode, né, trazer a questão do marketing para a empresa. Isso é muito legal também. Sim. E vamos falar um pouquinho agora também na questão da estratégia de marketing. Eu tô vendo bastante maquiadoras entrando aqui. Tem bastante. E então é muito, muito legal. Vamos começar a falar de um assunto muito importante que muitas maquiadoras perguntam pra gente. Faço logo ou uso a minha imagem?
Eu acho que essa já foi até uma dúvida da Aline, né? Nossa, eu tinha muito essa dúvida. Eu colocava meu logo lá em tudo quanto é lugar, e ninguém sabia nem minha cara, porque eu também morria de vergonha de aparecer nos stories. Eu não queria, eu falava assim, eu vou aparecer. O pessoal vai falar assim, o que essa logo tá falando? E aí eu não queria aparecer. E olha que assim, eu não me considero tímida, eu me considero bem desinibida e muito falante, muito comunicativa, mas eu Isso é muito morria bom. de vergonha, assim, não gostava. E aí eu botava minha logo, não queria nem aparecer. Feed, então, Deus me livre, nem aparecia. Então, para maquiagem, isso é muito legal, porque, assim, você precisa de uma identidade visual. Por quê? Porque essa identidade visual, ela vai trazer a grandeza da sua empresa. Então, só que por trás dessa empresa tem uma pessoa. E é essa pessoa que precisa também ter um nome. Então, a gente fala que a marca, ela tem que estar junto com a pessoa. Por quê? Se a marca se sobressair, ninguém sabe quem é a maquiadora ou o maquiador. Então, isso fica muito subentendido. Agora, se é só o seu nome e você não tem uma identidade visual, você pode acabar perdendo ali uma certa credibilidade. Porque, querendo ou não, as pessoas veem a identidade visual, né, como a empresa e vê só a Aline como pessoa. Agora, se eu somar Aline empresa e Aline pessoa, eu consigo um combo muito mais assertivo, onde a gente não dá um viés de dúvida para a pessoa na questão do profissional que é. Então, isso é muito legal de se falar, né? Sim. Porque a gente recebe muitas dúvidas. E a questão das fotos, né? Porque, querendo ou não, é isso que vai vender. As fotos, tanto como a Aline falou, maquiadoras, vocês precisam se expor, vocês precisam mostrar o rosto de vocês precisam ter uma comunicação, até mesmo entre vocês, para que vocês consigam fazer o público de vocês gostarem, né? Porque ninguém quer também. A maquiagem, como você disse, ela mexe muito com a autoconfiança da pessoa. Como que eu vou fazer maquiagem com uma pessoa insegura? Se a pessoa ela precisa te passar a segurança. Então, se você posta uma foto, a Aline faz isso muito bem feito. Se você posta uma foto profissional, se você posta uma foto sua elaborada, você está mostrando a sua grandeza, você está mostrando, né, a sua cara de uma forma muito elegante e de uma forma que a pessoa fala: nossa, olha a maquiagem dela, olha a postura dela. Se ela consegue se enxergar assim, o outro também vai conseguir. Então, essa é uma dica muito importante. Trabalhar com modelo é legal? É muito legal, é preciso, até porque as pessoas trabalhar com tom de pele diferente também, porque nem sempre você tem o público com aquele mesmo tipo de pele, e as pessoas gostam de visualizar as maquiagens naquele tom, porque, por exemplo, se eu vejo uma maquiagem num tom de pele muito diferente do meu, eu posso, por mais que eu ache linda, maravilhosa, eu posso falar, talvez em mim não combine. Então, eu preciso ali, né, ter um portfólio de maquiagens para eu poder seguir. E é claro, essa questão também de se autoposicionar, de fazer live, de fazer stories, de expor bastidores, de mostrar o profissionalismo, porque maquiagem mexe muito com a questão da segurança da pessoa. Sim. Por exemplo, que nem eu tenho muitas clientes que são orientais. E na minha região é muito difícil você ver profissionais que fazem atendimento em orientais. Então eu já abrangui assim um leque, né, tipo um portfólio bem maior para orientais, porque foi como você disse, talvez a oriental vê uma maquiagem para nós que não somos zero orientais, e ela vai se identificar como, né? Então fica difícil dela conseguir se enxergar naquela maquiagem, porque muda toda a simetria do rosto, toda a estrutura do rosto. Então é exatamente isso, ter essa diversidade dentro do feed, né? Para que converse, né, o seu feed, a sua vitrine, converse com todos os tipos de cliente. Então é bem bacana. Eu tenho uma dúvida, Rafa, que eu acho, essa já foi uma dúvida minha lá atrás, e que é uma dúvida de muitas colegas minhas de trabalho também. Você acha que é mais prático? Vocês acham que é mais prático deixar os feeds separados, os Instagrams separados de pessoal e profissional? Ou não tem problema nenhum? Ser uma coisa só? Profissional, pessoal, numa coisa só? Tudo depende muito. Assim, o indicado é você separar. O mais indicado possível é você separar. Por N motivos. Vamos começar pelos stories. Vamos supor, a Aline maquiadora vai para uma festa à noite
tá lá bebendo pra caramba e começa a fazer um monte de stories de noite bebendo, entendeu? Nossa. Então, isso pra Aline, maquiadora, não sai muito bem. Fica aquela coisa, nossa, mas porque ela tá bêbada, enfim. Cada um faz o que quer na sua vida pessoal, mas expor isso de maneira profissional não é muito legal. Ou então, por exemplo, você pode ter a sua opinião política no seu Instagram pessoal. Você pode militar sobre N coisas, você pode expor qualquer coisa. Mas se você faz isso num stories ou num feed da sua empresa, você pode acabar perdendo muitos seguidores, você pode acabar, né, perdendo muita coisa. Então, o ideal é separar. Por exemplo, vamos supor, você tá ali no Instagram e você briga com uma amiga sua. Brigou, mandou lá no direct, ela tira um print e te expõe. Ela não vai estar expondo a Aline pessoa, ela vai estar expondo a Aline empresa. Então, é muito ruim por esse sentido. Tem pessoas que usam o Instagram profissional de uma forma que não posta stories, não costuma postar foto mesmo, e acaba utilizando um Instagram só. Aí não teria problema. Mas você misturar muito, dependendo da sua personalidade, dependendo das coisas que você faz, não é muito legal. E porque senão também você se limita muito. Você acaba deixando de viver a vida do Instagram, a vida instagramável, por conta do seu profissional. Então isso é ruim para você como pessoa. Porque não tem problema nenhum a Aline à noite sair para beber, a Aline à noite sair para comer, ter opinião política, enfim, ter opiniões próprias, responder a amiga no direct, mas a Aline profissional ela não pode fazer isso. Então, a gente sempre indica dessa maneira, trazendo mais, né, na questão da maquiagem por esse motivo. Então, o mais indicado. Tem muita gente que fica com dó, né? Porque às vezes o Instagram pessoal já tem um número muito alto de seguidores. E aí quer aproveitar. Então, o que a gente indica? Beleza, vou criar o meu profissional. O que eu faço? Cria um Instagram profissional, começa a direcionar as pessoas do seu Instagram pessoal para o perfil profissional, fazendo stories falando, ó, pessoal, agora eu tô com o Instagram assim, 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 vamos lá, me segue. Enfim, as pessoas vão seguindo. Segue todo mundo que te segue no Instagram profissional e aí, dessa forma, você consegue ter um número de engajamento muito alto e até mais, porque aí você não vai ter esse tipo de problema. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho Instagrams separados, né? Eu tenho o meu pessoal, que eu deixo lá o meu lifestyle, as coisas que eu faço, atividade física. Eu tenho um hobby que eu adoro cozinhar, então eu publico muita receita, muita coisa assim. E no meu profissional é justamente a Aline Empresa, né? A Aline Mecânica. Então, até os meus amigos brincam comigo, falam, nossa, a Aline na vida pessoal dela é bem mais descontraída, mais divertida. E no profissional é mais séria, uma postura mais profissional, né? Que passa seriedade, que entende do que fala. Mas eu acho que é justamente isso, né? Para não deixar bagunçado e não confundir, assim, o público. Mas é muito engraçado, porque no meu perfil, o meu público, quando eu abro caixinhas lá de perguntas, normalmente aos domingos, eu coloco lá, faça qualquer pergunta, menos trabalho. Menina, bomba de perguntas da minha vida pessoal. Gente, juro que eu tenho que selecionar as perguntas, porque todo mundo quer saber da minha vida pessoal. E aí eu até direciono, falo, gente, eu tenho um Instagram pessoal, você quer saber, só ir lá. Sim, Mas muito bacana, porque eu vejo muitas, assim, colegas daqui da minha região mesmo, que deixam tudo junto, sabe? E aí fica muito, assim, talvez fique até um pouco mais bagunçado, né? De publicar fotos mais íntimas, mais pessoais e colocar trabalho depois. Então, essa era uma dúvida. Tem algumas datas que a gente pode não se privar tanto. Vamos supor, data como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dias da Família. Você pode estar utilizando essas datas para fazer uma postagem com a sua mãe, com a sua família, com seu pai, enfim. Por quê? Porque isso traz um pouco de você, só que de uma forma, de um posicionamento, né? Então, assim, você não vai fazer a foto ali do Dia da Família com todo mundo no sofá. Por quê? Porque senão você perde um pouco da credibilidade do profissionalismo. Um monte de foto profissional e tudo mais. Mas se você sentar todo mundo numa cadeira, fundinho branco, tirou a foto da família, deseja a todos um feliz Dia da Família e tudo mais, perfeito. Aí não teria problema nenhum. Mas, por exemplo, você que gosta muito de comida, aniversário da empresa, gosta dessa parte de culinária.
no aniversário da sua empresa, comemorando X anos, você pode fazer uma comida especial, fazer um stories falando para o seu público desse seu hobby, dessa parte legal, e uma data específica. Você traz um pouquinho de curiosidade sobre você, mas você não torna isso de uma maneira muito aberta. Então, você Que pode máximo! dessa maneira. Eu nunca tinha pensado nisso. Gente, adorei. Faz uma noite Adorei. especial com os amigos, entendeu? Uma comida diferente. Então, você consegue trazer algumas coisas. Por exemplo, eu sei, te sigo no pessoal e eu sei que você gosta muito de treinar. Dia do esporte, você pode fazer uma homenagem no dia do esporte com um pack de story seu fazendo o tipo de esporte que você gosta. Treinando, seja bicicleta, enfim. Você consegue trazer, mas não de uma forma todos os dias, ou misturando dia sim, dia não, mas que você consiga agradar seu público também. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Adorei. Nossa, muito legal. Sério, muito bom, muito bom. Vamos falar também um pouquinho sobre engajamento, né? Porque todo mundo no final gosta de engajamento. Então, como a gente falou dessa parte de colocar a cara mesmo, mostrar, trazer modelo e tudo mais, isso já traz uma certa, né, credibilidade e uma quantidade de seguidores ali que acabam te acompanhando. E tentar trazer, definir o público-alvo. Por quê? Tem gente que fala, mas qual que é o seu público-alvo? Sou maquiadora? Mulheres. Não, seu público-alvo, ele não é só mulheres. Ele é o quê? Qual é a idade? Todas. Sim, você pode atender todo mundo, mas provavelmente você vai ter uma faixa etária que você atenda mais. Vamos supor que sua faixa etária é de 25 a 35 anos. A gente pode buscar o quê? Referências do que essas pessoas gostam, né? De acordo com essa idade. Então, que tipo de maquiagem essas pessoas usam? Qual que é a tendência? E aí selecionar uma série de fotos, né? Uma série de exemplos ali, de acordo com esse público-alvo. Porque assim a gente consegue engajar de melhor maneira. Stories todos os dias. É legal se você tiver conteúdo. Então, é aquilo. Ficar fazendo stories só por fazer não agrega, acaba atrapalhando. Mas se você trouxer conteúdo, se você se planejar, que é uma coisa que a Aline gosta muito de fazer e que é muito bacana, você consegue trazer cada vez mais engajamento. Aí essa seria a forma orgânica. A forma, né, paga é tentar ver, por exemplo, o meu público, falando de casamento, costuma sempre fazer os casamentos, sei lá, X% faz em novembro. Chegando ali pertinho de setembro, outubro, vou focar 100% em casamento e vou tentar, né, fazer um impulsionamento direcionado para esse público, para essa idade, para essa região, próximo a essa data. E aí, com isso, você já vai conseguindo uma credibilidade, uma estruturação ali. E publicar, fazer post todos os dias no feed, é recomendado? Ajuda a aumentar o engajamento? Não, a gente fala de uma forma mais genérica, a gente fala que o ideal é você fazer postagens, assim, tem as postagens que têm relevância, então quanto mais relevância você tem, você poderia postar todos os dias. Se você tiver assunto para postar todos os dias e diferenciais para postar todos os dias, aí tudo bem. Se não, você é legal segmentar. A segmentação que a gente gosta de falar, segunda, quarta e sexta, por exemplo, 3 vezes na semana. Se eu postar toda segunda um tipo de stories falando sobre determinada coisa, ou, por exemplo, você falou, eu coloco caixinhas de perguntas todo domingo. Se eu sei que todo domingo vai ter caixinha de pergunta, eu já vou falar, no dia da semana, eu falo assim, nossa, tô com uma dúvida aqui. Mas domingo eu já sei que vai ter uma caixinha de pergunta da Aline, já vou perguntar. Então, você vai ajustando o seu público e ensinando ele quais são os dias. Porque falar, o meu público vai ser fiel e ver todos os dias, é mentira. Mas se eu sou uma pessoa que não gosto de ver todos os dias, mas eu gosto de perguntar, você já vai me pegar ali no domingo. Agora, por exemplo, toda sexta-feira eu vou postar uma foto de noivado. Se eu sou noiva, toda sexta-feira, né, de casamento, toda sexta-feira eu vou entrar nos stories para ver a foto de casamento para eu poder pegar referência. Então, é questão de segmentar. Em post, a mesma coisa. Só que o post tem muito essa questão de você ver a relevância. Se você vê que não tem tanta relevância, não poste por postar, porque isso não traz um engajamento muito bom.
Mas se você tiver conteúdo, o ideal de 3 a 4 vezes. Todos os dias é muito massivo. Sim, sim. Ah, mas bacana, legal. Gostei. Ó, a Kátia falou pra gente aqui. Percebo que quando eu apareço, aumenta muito o engajamento no perfil da minha empresa. Realmente, quanto mais a gente coloca a cara, né? Mais a gente Nossa, acaba trazendo a sim, sim, credibilidade ali. sim. E sabe o que eu senti depois que eu passei a aparecer mais no digital? Eu senti que eu me policio muito com o que eu falo e da maneira que eu falo. Porque eu vejo assim, muitas maquiadoras, né, no meu segmento que elas entram e falam o verbo rasgado e falam palavrão mesmo. E é o jeito dela e é o estilo dela. E tem muita gente acompanhando, tem milhões de pessoas, às vezes, que seguem, que acompanham, que querem saber. Então, essa é uma dúvida que eu tenho também. Talvez se eu passar um ar mais de seriedade, mais séria, isso acaba atraindo mais um público, por exemplo, da minha área, de mais noivas e etc. Ou eu posso passar um ar mais descontraído, mais leve, que seja mais engraçado, ou não tem problema nenhum. Então, isso varia muito. Por quê? Varia com a questão do público. A pessoa que costuma falar muito palavrão, falar de uma forma muito descontraída, ela tá falando com um público ali de no máximo 25 anos, enfim. Por quê? Porque é a forma mais jovial, vamos assim dizer, de se comunicar. Então, a pessoa ela acaba se comunicando dessa forma para atingir o público. Mas quando a gente fala de casamento, é uma coisa que a pessoa ela já está ansiosa, ela já está nervosa e ela quer um pouquinho mais de seriedade. Então, por exemplo, essa parte do descontraído, a gente pode trabalhar na forma do rios, por exemplo. A gente pode fazer uns rios mais dinâmicos, mostrando algumas coisas, mas sem fazer muita piadinha ou pegadinha, porque acaba trazendo um pouco de desconforto para a noiva, mas tentar trazer de uma forma divertida. E manter a seriedade é importante nesse caso, porque, por exemplo, se você vê, se for para falar sobre maquiagem para evento, por exemplo, aniversário de 15 anos, enfim, aí sim a gente pode brincar um pouco mais. Por quê? Porque é uma coisa mais divertida, mais alegre. A pessoa ela já não está com aquele peso e um sentimento tão grande quanto um casamento. Que a noiva ela já tem muita preocupação e ela fica naquela, putz, não pode dar nada errado e a maquiagem tem que estar perfeita. Então, depende com que público que você vai falar. No seu caso, falar com festas, aniversários e tudo mais, você pode brincar na hora de fazer esse tipo de comentário. Agora, se for evento como casamento, empresa, tentar trazer a postura mais séria, feliz, né, alegre, mas porém trazer um pouquinho mais séria para poder não dar um tipo de desconforto para a pessoa que está vendo. Ah, legal, bacana. E acredito que vocês têm alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, o pessoal que está assistindo, acompanhando a gente. Tenho uma dúvida que essa daqui é uma dúvida que eu tenho, assim, real mesmo, porque eu até fico pensando nisso esses dias. Falei, vou perguntar no ao vivo. Existe duas personas? Aí você pode explicar para a galera o que significa persona. Mas existem duas personas ou persona é uma só na empresa? Perfeito. Existem vários, assim, depende do tamanho da empresa, mas podem existir várias personas. O que são essas personas? As personas é a forma um pouco mais avançada do seu público-alvo. Ao invés de eu falar, então, o público-alvo é o quê? Mulheres de tal e tal idade, com ensino X completo, enfim, com uma classe A, classe B, classe C, isso é um público-alvo. A persona é quem é essa pessoa. Então, é você colocar nome nessa pessoa. Então, por exemplo, vamos supor, na agência a gente trabalha com muitas maquiadoras. A Aline é uma persona. Por quê? Porque a Aline começou com um perfil pessoal, ela passou para o perfil profissional, ela tem os hobbies, ela está se profissionalizando cada vez mais, ela está se expandindo, ela está abrindo cursos, nananana. Então, se eu tiver um número X de pessoas como a Aline, ela é uma persona da minha empresa. Por quê? Porque tem objetivos iguais, tem uns hobbies parecidos, tem quase a mesma faixa etária, tá na mesma praça. Então, por exemplo, tá em Caraguatatuba, tá no litoral norte. Então, essa é uma forma de você caracterizar a persona. Numa agência de publicidade, é muito mais fácil, assim como na maquiagem. Por exemplo,
O seu público-alvo, ele pode ser o mesmo, ele pode ter de 25 a 35 anos, mas as personas, a persona do casamento é uma que te procura e a persona empresária que vai te procurar para fazer maquiagem é outra. Então, pode ter, por exemplo, a Rafaela e a Maria, entendeu? A Rafaela é uma persona da sua empresa, porque está te procurando para buscar dicas, para fechar sobre maquiagem e tudo mais, e a Maria, que é uma noiva e ela vai estar casando. Então, são personas diferentes. Agora, se você vende, por exemplo, uma coisa muito específica, aí você tem que nichar cada vez mais a sua persona. Mas não pode ter muitas, porque senão você banaliza. Você não pode falar, quais são suas personas? Aí você me passa a lista de tudo que todos os seus clientes fazem. Não, isso não é uma persona. Mas você segmentar cada nicho da sua empresa e escolher uma pessoa que tem mais características iguais dentro desses nichos, são as personas de cada nicho. E aí, com isso, você consegue ver. Supondo, academia. Academia é muito legal de achar as personas. Por quê? Se você for numa... o que as pessoas que frequentam a academia gostam muito de fazer? Comprar produtos naturais. Então, se eu sei que a minha persona... Eu sei o meu público-alvo e eu sei a minha persona, eu posso fazer uma ação de marketing dentro de uma loja de produtos naturais. Por quê? Porque eu descobri isso de acordo com um estudo mais específico do meu público-alvo e da minha persona. Deu para entender? Nossa, muito legal. Muito mara. Legal. Então, para noivas, vamos supor, se você tem um determinado número de noivas de uma cidade e você percebeu que todas elas frequentam o mesmo restaurante, quando vai fazer ali o noivado, enfim, o casal gosta de ir muito num restaurante específico, você pode até criar esse tipo de pergunta na hora que você vai fazer a ficha, porque se ela frequenta esse restaurante, você pode fechar uma parceria com esse restaurante. Porque, poxa, de 40 pessoas que fechou com você, 25 vão naquele restaurante, você já pode pensar numa ação de marketing ali. Isso é bem interessante, porque aqui no litoral já aconteceu justamente isso. Então, tem alguns lugares que eu tenho parceria justamente por conta disso. Porque eu identifiquei dentro, né, das minhas pessoas que eu tinha exatamente isso. Um grande número de pessoas que frequentavam certos lugares, que escolhiam determinados serviços. E eu acabei fechando essas parcerias, que aí fechou um combo maravilhoso. Mas isso é muito bacana, bem legal. Perfeito. Vamos ver se o pessoal... Vocês têm mais alguma dúvida? Bastante gente entrou, bastante gente está Tem uma dúvida que eu tinha até recebido, porque assim, eu tenho um site, né, que foi até criado por vocês, um site lindo. Quem não sabe, perfeito. Site, o link tá na minha bio, vão lá conferir, que tá perfeito, lindo, maravilhoso. E aí eu recebi uma pergunta, se ter um site, se uma maquiadora ter um site que ele não seja um e-commerce, né, que ele não vá vender produtos, se ele realmente é necessário. Então, eu queria que você respondesse essa pergunta. Perfeito. É muito necessário, por quê? Porque é o seu endereço virtual. E com a pandemia, a gente aprendeu muito isso. Que o seu endereço virtual, ele tá valendo mais até do que o seu endereço físico nessa questão de pandemia. Então, você precisa trazer credibilidade para a pessoa. Então, se você tem um Instagram super certinho. Inclusive o Maurício acabou de postar aqui embaixo o site da Aline, para quem quiser, tiver interesse aí, estiver assistindo a live, já pode clicar para acompanhar. Enfim, o site, ele é o seu endereço. Então, se o seu endereço ele tiver desarrumado, bagunçado, desatualizado, com uma fachada antiga e tudo mais, você vai trazer credibilidade? Não. Então, o site é a mesma coisa. A pessoa, ela pode fechar muito mais fácil com você tendo um site, do que a pessoa ter que ir até você ou olhando só o seu Instagram. Ele dá uma credibilidade, ele dá uma força muito maior. Como, por exemplo, também, a gente vê a força do Google, né? Mais de 97% das pessoas, antes de fazer uma compra, elas pesquisam no Google. Isso na questão de serviço também. Se eu olhei, por exemplo, a sua rede social, olhei de mais uma maquiadora e de mais uma maquiadora, e eu achei as três incríveis, e uma não tem site, eu já passo mais tempo olhando para você e para outra. O seu tá perfeito e o da outra não, eu passo mais tempo olhando o seu. Então, a chance de eu fechar com você é muito maior.
Então, é essa analogia que a gente faz também na questão do site, porque a gente consegue trazer uma grandeza e mais tempo de navegação ali. É a mesma coisa. A pessoa, ela não vai fechar com... Até vai, né? Mas é mais difícil a pessoa fechar com você enviando mensagem do que fechar com você falando no telefone. Por quê? Porque é mais humanizado. É a mesma coisa que no site. A gente tentar humanizar, por exemplo, no seu site que tem vídeo, tem fotos, tem portfólio, tem falando sobre você. Você consegue amarrar a pessoa ali de uma forma que ela não vai ter dúvidas. Ela já vai falar com você muito mais preparada e muito mais confiante também. E isso é uma coisa que ajuda muito. Que aí não vem aquela pessoa totalmente despreparada. Por exemplo, Aline, mas você faz maquiagem para noiva? Mas você faz casamento? Mas como que funciona? Você pode me mandar foto? Não, você consegue mandar o seu site e você já tem tudo ali muito mais prático para o seu cliente também. Então, essa é uma outra forma. Sim, para mim teve uma praticidade muito grande o meu site, porque muitas clientes antes do site me pediam o meu portfólio, né? E aí eu tinha toda aquela correria de estar sempre atualizando e fazendo um milhão de coisas, e o site já deixou um pouco mais simplificado. Então a pessoa, além de conhecer o meu trabalho, vai me conhecer um pouco mais, vai conseguir ter acesso a todas as minhas redes sociais, né? Porque tem os ícones lá, tem acesso à minha página no Instagram, no Facebook, ao meu canal no YouTube. E, então a pessoa consegue ter acesso a todos os meus meios de comunicação. Então é muito bom. Assim, eu tenho o site é maravilhoso. Já tive algumas conversões de vendas, inclusive, né, de agendamentos, por conta do site. Então isso é muito bom, eu super recomendo mesmo. Principalmente gente de longe, né, Aline? A Sim, pessoa acaba tendo uma... Fica mais seguro, né, na questão do exato, site. exato. Perfeito, então. A gente agradece muito essa conversa, né, em nome de toda a equipe. Ah, eu Eu que vi que teve agradeço. algumas pessoas da equipe também que acabou interagindo, acabou perguntando, e Uhum. acredito que realmente foram dicas muito valiosas, tanto na questão da maquiagem como na questão da propaganda. A gente vai disponibilizar mais uma caixinha de pergunta na agência para se alguém ficar com alguma dúvida, se alguém quiser contato da Aline, se alguém quiser saber mais alguma coisa da Aline também pode ficar à vontade, que a gente passa para ela. E um super agradecimento por você ter topado fazer essa live com a gente. E espero também que tenha ajudado muita gente aí na questão da maquiagem. Ah, eu que agradeço, Rafa. Foi muito, muito bom. E Eu adoro o precisamos trabalho de marcar vocês. para você fazer uma maquiagem em mim, né? Para ficar perfeita Com, para as próximas lives. com certeza, gente. É que na câmera, gente, não dá pra ver. Mas Rafaela tem o olho assim, num tom meio verde, azul. Não sei Não nem tô como é dando que pra é. ver muito. Mas é lindo o olho dela. Nossa, Rafa, pelo amor de Deus. Venha que Fica vai até ser tímida. maravilhoso, vai ser mara. Mas, Rafa, muito obrigada pelo convite. Eu acho que foi super esclarecedor. Para mim, inclusive, tinha perguntas que eram dúvidas minhas reais mesmo. Para os meus colegas maquiadores também, uma super ajuda na questão de marketing, que faz toda a diferença. Eu costumo dizer, né, para o meu público, que se o seu negócio ele não está no digital, ele nem existe. Então, o marketing ele é fundamental para que a gente consiga propagar o nosso trabalho. Hoje em dia, né, por conta da pandemia, o marketing ele é fundamental. Eu pude perceber isso, vai fazer, se eu não me engano, um ano que vocês fizeram o meu trabalho de rebranding, que para mim foi fantástico. Eu já participei de uma live até a convite de uma pessoa que trabalha com marketing de uma empresa muito grande no Brasil sobre o meu rebranding, do tamanho do impacto que isso teve, e eu recebo muitos elogios sempre. E, gente, eu só tenho a agradecer a vocês e recomendo vocês, assim, de olhos fechados, porque foi impecável todo o trabalho do meu logotipo, do site, da minha identidade visual, que é lindíssima, que acontece até alguns plágios aí da minha identidade visual. Mas eu amo, sou apaixonada e agradecimento sempre. Só uma dúvida, a live vai ficar salva? Eu vou dar uma olhadinha se tem como a gente deixar salva. Eu espero que Tá, sim, porque ficou muito bacana. E sim, agradeço novamente e vamos marcar mais lives para mandar pro pessoal. sim. Dela Ju até mandou aqui, poxa, perdi, mas pode ficar tranquila que vai ter muito mais lives ainda com a Aline, porque Sim, ela sim. é perfeita. Dona Vera, dona da loja de la Ju, gente. Um amor de pessoa. Dona Vera, mas vai ficar salvo se tudo der certo. Mas caso contrário, nós vamos fazer outras lives e vai ser fantástico também.
Sim. Perfeito, Aline. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Rafa. Grande Tchau, beijo. tchau. Muito obrigada, pessoal, por ter assistido. Obrigada, gente.